Olá, pessoal. Meu nome é Thaís Costa Ribeiro Klein. Eu sou enfermeira do Serviço de Controle de Infecções e hoje a proposta é conversarmos um pouco sobre a atualização de atendimento a acidente com material biológico aqui no Hospital Universitário e no ambiente UFSC. Bom, teve uma atualização dessa normativa esse ano, em 2021. O atendimento inicial, ele antes era realizado dentro do Serviço de Controle de Infecções e agora ele passou a ser feito num outro formato. E é esse o objetivo da aula hoje, a gente dar uma conversada um pouco sobre essa normativa e quais são as mudanças que aconteceram. Então, quando a gente fala sobre exposição a material biológico, essa exposição pode ser percutânea, através de mucosas e através de pele não íntegra. Tá? Quando tem alguma exposição biológica, uma das coisas mais importantes é que a gente faça um procedimento no momento do acidente, como a higienização do local, né? Então, quando é percutânea, a higienização é lavar a área exposta continuamente com água e sabonete líquido ou clorexidina. Tá? Quando é exposição à mucosa, lavar exaustivamente com água ou solução fisiológica. O importante é que nunca ampliar essa área exposta, ou apertando, ou usando algum produto abrasivo, irritante. Tem algumas pessoas que acabam colocando éter, hipoclorito, glutaraldeído, e aí isso pode aumentar a área exposta e pode ampliar o risco para a pessoa. Então, pode ser usado sim uma solução desgermante, mas o importante é não ampliar essa área. Então, em percutânea, lavar bastante, com água, sabonete ou água e clorexidine, se você estiver num ambiente hospitalar. Se é mucosa, lavar só com água ou solução fisiológica. Quando há algum acidente com material biológico, a gente faz a solicitação de exames para o paciente fonte e para o acidentado. Para o paciente fonte, o teste rápido do HIV, o teste rápido da hepatite B e o teste rápido para a hepatite C. É importante saber isso, porque essa orientação a gente vai passar para o paciente fonte, né, aquele paciente onde o profissional sofreu o acidente, o material biológico do qual o profissional sofreu o acidente. Antes a gente era só o teste rápido, mas o teste para hepatite B e C não eram testes rápidos. Agora, na normativa nova, passou a ser teste rápido para todos e a gente vai mostrar o porquê adiante. Para o profissional exposto, é importante a gente também saber as sorologias. É importante a gente saber, no momento zero, se ele é portador de HIV, de hepatite B e de hepatite C. Mas também é importante a gente saber se a vacina da hepatite fez o efeito ou não. Então, o anti-HBs é um exame também solicitado no início, no dia zero. Bom, quando a gente fala sobre o HIV, a gente vai falar também sobre a questão do risco que a gente tem enquanto profissional de saúde quando você sofre um acidente, né? Então, o risco médio de adquirir o HIV após uma exposição de mucosa, ele é de 0,09%. Mas quando a exposição é percutânea, ela passa a ser de 0,3%. O risco é baixo, mas existe esse risco, mesmo quando a exposição é através de mucosa, né? Então, respingou um sangue no olho, ou respingou alguma coisa na boca, é importante a gente saber que existe um risco e esse risco ele tem que ser considerado. Tem risco para a transmissão do HIV, sangue, sêmen, fluidos vaginais, líquidos discerosas, peritoneal, pleural, pericárdico, líquido amniótico, líquor, líquido articular e leite materno.
exposição sem risco de transmissão do HIV. Suor, lágrimas, fezes, urina, vômitos, saliva e secreções nasais, a gente não tem risco para a aquisição do HIV. Quando é uma exposição com risco de HIV, de transmissão do HIV, quando é percutânea, umas membranas mucosas, quando há um contato com a pele, com a cutânea não íntegra, então com a pele não íntegra, caiu alguma coisa, a secreção, ou que tenha sangue do paciente, ou que tenha uma das secreções que a gente colocou que tem risco, em pele não íntegra, que tem alguma solução de continuidade, aí há risco sim. E a mordedura com a presença de sangue. Lembrando que a mordedura com a presença de sangue, a gente sempre fica com pode ter dupla interpretação, porque o acidentado, que é o profissional, né, vem, eles nos colocam, não, eu fui mordido e tal, e se houve a exposição, se houve sangramento desse local, né, da mordida, do local mordido, aí a gente também considera o paciente fonte como um acidentado, tá? E a exposição sem risco de transmissão do HIV é quando a pele está íntegra e quando tem mordedura, mas não tem a presença de sangue. Aí só a saliva, ela não tem o risco para a transmissão do HIV. Para a gente ter uma noção do risco de transmissão para o HIV, tem essa imagem aqui, e depois a gente vai fazer um comparativo com as exposições das hepatites. Mas olha só, então eu tenho um risco que ele acaba sendo um risco baixo, mas existe. A partir do momento que ele existe, é importante que o profissional de saúde faça o acompanhamento, e o registro e o acompanhamento. Quando o paciente fonte é portador de HIV, o profissional acidentado, ele, claro, é visto o risco, então foi um acidente que tem risco biológico, aí a gente faz a indicação da profilaxia para o HIV. Então, o médico da emergência, ele vai preencher o formulário de dispensação de antirretrovirais e o profissional exposto pega essa medicação direto na farmácia da emergência. O tempo para profilaxia. O tempo para profilaxia, o ideal é de 2 horas. Mais do que 2 horas, vai perdendo a efetividade dessa medicação, dessas drogas para o HIV, mas ele ainda tem benefícios em até 72 horas. Se eu começar a profilaxia até 72 horas depois do acidente. Acima de 72 horas, não tem benefícios comprovados. Então, a gente geralmente não começa mais com a profilaxia depois de 72 horas. Então, o ideal é começar no máximo até 2 horas e depois, se por um acaso houver algum atraso no início, até 72 horas. Quanto mais tempo, quanto menos tempo, mais efetivo a medicação. Bom, falando um pouco de hepatites, a gente fala das duas, né, hepatite B e hepatite C, que o Ministério da Saúde nos coloca como importante da gente fazer o rastreamento em casos de acidentes com materiais biológicos. Então, hepatite B, o risco é de 6 a 30%, podendo chegar até 60%, dependendo do paciente fonte. Então, tem uma exposição ao material biológico, essa exposição tem um risco de até 60% do profissional adquirir a hepatite do paciente. Por isso é importante a gente fazer as vacinas, as 2 doses da vacina da hepatite B, e aí a gente tem uma proteção muito maior, né? E nesse caso é feito o anti-HBs para saber se o profissional ele teve viragem sorológica por conta da vacina e está protegido em termos de hepatite B. No caso da hepatite C, a exposição gera um risco de 1,8% para o profissional acidentado. Então, o profissional acidentado
o profissional se acidentou com um material cujo paciente fonte é portador de hepatite C, eu tenho um risco de 1,8% de adquirir a hepatite C. Então, aqui, lembrando que o risco da hepatite B, ele é mais ou menos mostrado aqui, da hepatite C, ele é mostrado nesse diagrama, e do HIV, ele é um risco menor. Mas existe, e a gente tem que ser, é uma das coisas que a gente tem que considerar em termos de prevenção, em termos de uso da profilaxia dos antirretrovirais. Bom, quando o paciente, fonte, for portador de hepatite B, caso o profissional exposto esteja com um esquema vacinal incompleto ou anti-HBs negativo, é indicado fazer a imunoglobulina contra a hepatite B em até 7 dias. Essa imunoglobulina, ela não é feita aqui no hospital universitário, é feito um encaminhamento para o hospital Nereu Ramos. Aí o encaminhamento ele é entregue ao profissional de saúde, ao acidentado, que procura o ambulatório, no máximo até 7 dias, para que essa imunoglobulina ela faça o efeito desejado. Aí a gente teve algumas, a gente vai falar um pouquinho de atribuições, a quem compete o quê, né? Então, por exemplo, o acidentado compete comunicar sua chefia imediatamente ao acidente. Então, aconteceu um acidente, tem que comunicar à chefia de que aconteceu esse acidente, porque a sua chefia vai ter algumas condutas que precisam ser feitas. Então, procurar o atendimento do serviço de emergência do hospital universitário logo após o acidente, agendar consulta com a saúde ocupacional conforme algumas orientações que a gente vai passar, que vão estar relacionadas ao vínculo de trabalho do profissional exposto. Compete ao enfermeiro assistencial ou professor do acidentado, aluno da UFSC, no caso da odontologia, a gente tem alguns acidentes que vêm de fora, porque todo acidente de material biológico que é atendido no HU, é acidente ocorrido no ambiente UFSC. Tá? Acidentes com material biológico que acontecem fora, em consultórios particulares, etc., aí o local de referência é o Hospital Nereu Ramos. Tá? Compete ao enfermeiro assistencial, professor do acidentado. Então, no caso da odontologia, liberar o acidentado das suas atividades para procurar o atendimento o mais breve possível. Solicitar ao paciente, fonte, autorização para a coleta de sorologias. HIV, hepatite B e hepatite C, que vai ser teste rápido. Essa solicitação, ela tem que ser escrita, né? É uma solicitação que precisa ser formalizada. Preencher a solicitação do exame do paciente fonte, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, como que faz o preenchimento dessa solicitação. E chamar o laboratório quando o paciente estiver internado, ou, no caso de pacientes externos, encaminhar a unidade de laboratório de análises clínicas para coleta do exame. Preencher o encaminhamento do acidentado para emergência. Então, na verdade, o que vai ser feito? Vai ser feito o atendimento, né, o profissional, que é chefia, ou enfermeiro assistente, ou o professor do acidentado, ele tem a responsabilidade de liberar, atender, acolher o servidor, solicitar a autorização do paciente fonte, essa autorização formal, solicitar, preencher o encaminhamento do acidentado para emergência, registrando os dados do paciente fonte, porque o pessoal da emergência vai precisar fazer a solicitação do laboratório e chamar o laboratório para coleta dos exames, ou encaminhar o paciente ao laboratório. A gente tem no sistema da intranet do hospital universitário, então, intranet, nós temos aqui embaixo os formulários. Se você clica nos formulários, aí eles vão aparecer uma série de formulários
e um deles está colocado, requisição, exames, paciente, fonte. No momento em que a gente clica nessa requisição, exames, paciente, fonte, ele vai imprimir o formulário, os formulários que são necessários para o caso do acidente, já de todos os acidentes, né, de todos os formulários. Um deles é a requisição dos exames laboratoriais. Essa requisição, ela deve ser preenchida de forma manual, tá? Para o paciente fonte, tá? Então, acidente com material biológico, paciente fonte, acaba sendo registrado como emergência adulto geral, mas você registra o nome da unidade em que aconteceu ou emergência adulto geral se é paciente externo. Ele fica registrado como triagem, paciente, fonte, exposição ocupacional, para que o pessoal do laboratório já tenha, eles já sabem que essa triagem, ela é uma triagem com HIV rápido, os testes do HIV rápido, hepatite B e hepatite C rápidas. Então, a partir do momento em que é feita a solicitação, ela tem que ser escrita, complementada com os dados desse paciente-fonte. Tem que ter o termo de consentimento do paciente-fonte. Esse termo de consentimento, ele fica junto com a solicitação do exame. Então, grampeia os dois e aí vai ser coletado com essa autorização. Então, é uma informação, consentimento e um consentimento do paciente que está sendo solicitado esse exame por conta de um acidente com material biológico a um profissional de saúde. Existem algumas situações que o paciente-fonte ele não está consciente. Então, por exemplo, na UTI, aí a gente faz o exame, se tiver algum representante legal, você pede. Se não tiver um representante legal, a gente faz a coleta do exame e ele fica disponível no prontuário. Se o paciente está em centro cirúrgico, por exemplo, a gente aguarda ele acordar, preferencialmente, para fazer a solicitação. Quando tem algum representante legal, você faz a solicitação para o representante legal, porque todos os exames eles vão ficar disponíveis para o médico responsável, né, e também para o paciente fonte, tá? Isso é impresso no momento em que você fez a impressão da requisição do paciente fonte. E aqui também é impresso junto, e o enfermeiro do local ou o professor do odonto vai fazer o encaminhamento do acidentado para a emergência. Esse encaminhamento, o que é? É um encaminhamento registrando que o acidentado ele sofreu o acidente com material biológico, o nome do paciente fonte, com o número do prontuário, para que na emergência já peguem o resultado disso e instituam as condutas adequadas e indicadas para cada caso. Então, é feito esse encaminhamento e o funcionário, o servidor ou o acidentado, aluno, professor, acidentado, ele leva até a emergência. Na emergência, ele vai preencher uma ficha, ele vai fazer uma ficha e aguardar o atendimento. Tá? Então, isso cabe ao enfermeiro assistencial ou ao professor, no caso da odontologia. O paciente-fonte. O paciente-fonte ele tem direito de não coletar os exames. Tá? Ele tem direito de negar e isso não pode repercutir na sua assistência. Então, caso o paciente-fonte do ambulatório da odontologia, ele vai ser conduzido direto ao laboratório e a requisição ela é feita pelo professor da odontologia. Aí o aluno, ou o professor, ou o acidentado, vai até a emergência. Né? Então, paciente-fonte, laboratório, aluno, professor, acidentado, na emergência. Resultado de exames dos pacientes-fonte internados ou em atendimento ficarão disponibilizados ao médico assistente. Resultados de exames dos pacientes externos serão disponibilizados ao paciente via protocolo para visualizar o resultado fora do hospital,
não necessitando aguardar o resultado dos exames. Aí, o funcionário, o acidentado, vai até emergência, preenche a ficha e na classificação de risco, o enfermeiro da classificação de risco, ele vai classificar como prioridade. Por quê? Ele precisa desse atendimento rápido. Não por conta do serviço, porque ele vai ser liberado do serviço, mas para o atendimento, né? Mas por conta da necessidade de ter o resultado, especialmente do HIV rápido, para instituir a conduta de profilaxia ou não. Tá? Então, é prioridade. O enfermeiro ele vai acolher esse acidentado e grampear junto à ficha da emergência o encaminhamento do enfermeiro da unidade ou do professor com os dados do paciente-fonte, porque aí o médico, quando for atender o paciente, o acidentado, ele vai ter como resgatar os exames do paciente-fonte e instituir as medidas necessárias. O médico da emergência, no atendimento ao profissional exposto, ele vai preencher uma ficha de atendimento a acidente de trabalho com exposição a material biológico. Essa ficha do SINAM é aquela mesma ficha que a gente tem colorida, né? Nas unidades, é a ficha de SINAM, mas ela é específica já para acidente com material biológico. Então, ele vai fazer esse preenchimento e vai depois avaliar a exposição ocupacional desse acidentado. Foi uma exposição, foi pele íntegra, foi pele não íntegra, foi mucosa. Então, a agulha era uma agulha de diluição, ela não tinha entrado em contato com o paciente. Então, ele vai ver se teve algum risco ou não. Então, ele precisa avaliar essa exposição. Registrar os dados do paciente no prontuário eletrônico, né? Com o número do registro do paciente-fonte também, colocando as iniciais do paciente-fonte, para que isso também seja acessível depois aos profissionais da saúde ocupacional. Avaliar os resultados laboratoriais do paciente-fonte e do acidentado. Então, o HIV, o teste de hepatite B, o teste de hepatite C. Aí ele vai definir condutas, tá? Mas a gente não vai ter ainda o resultado do anti-HBs do acidentado. Não tendo o resultado do anti-HBs do acidentado, a gente vai definir condutas conforme o resultado da hepatite, das hepatites do paciente-fonte. Orientar o acidentado quanto à obrigatoriedade do controle e acompanhamento pós-acidente, né? Que será necessário, vai ser feito conforme o vínculo empregatício. Encaminhar o servidor ao serviço de saúde ocupacional conforme o vínculo de trabalho. Aí nós temos, para o vínculo de trabalho da UFSC, RJU, ele pode ser atendido 15 dias depois do acidente. Mas caso ele seja, o paciente-fonte, seja portador de hepatite B, e a gente não saiba ainda o resultado do anti-HBs do acidentado, é importante, é necessário e já está acordado de que o atendimento ele tem que ser no primeiro dia útil. Então, 15 dias depois do acidente, quando é RJU, o professor, aluno, né, residente, saúde ocupacional da UFSC, Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho. Mas, se o paciente-fonte tiver hepatite B positiva e a gente não souber o estado sorológico do paciente acidentado, aí a gente precisa ter esse resultado o quanto antes, porque se esperar 15 dias, eu não tenho como fazer imunoglobulina até que é indicada até 7 dias depois do acidente. Então, é importante saber essas indicações e isso o médico da emergência vai fazer o atendimento, o acompanhamento. Aí nós temos aqui o acidentado vinculado à EBSER. A EBSER. Quando é vinculado à EBSER, a indicação é que o atendimento seja no primeiro dia útil, né?
Então, faz o atendimento no primeiro dia útil, o acompanhamento, e ali eles vão fazer o preenchimento de CAT, assim como o da UFSC, que é RJU, que é o que vai dar garantia legal ao servidor. As garantias legais, elas só vão ser... você só vai ter essas garantias legais a partir do momento que tiver o preenchimento do CAT. No caso do servidor UFSC, é CAT de servidor público, SP, e no caso de servidor EBSER é o CAT. São diferenças só de nomenclatura, mas que é importante a gente saber que é isso que vai proteger. Não é o SINAM que vai nos proteger legalmente, e sim o preenchimento e o acompanhamento até o final dos casos, né? O acidentado vinculado a empresas terceirizadas, ele realiza o acompanhamento na saúde ocupacional da sua empresa para monitoramento sorológico, e o ideal é que seja no primeiro dia útil também, tá? E o registro do CAT ele é feito também pelo profissional da empresa, né? Pelo profissional de saúde da empresa. Então, o médico do serviço de emergência, caso haja necessidade de fazer indicação da profilaxia, ele vai fazer um preenchimento de uma solicitação, né, dessa medicação, e vai indicar o profissional exposto ou o acidentado, ele vai pegar na própria emergência, na farmácia da emergência, ok. Só que se por um acaso houver alguma necessidade, né, alguma demora, então ele demorou para vir, ou a gente não sabe se o paciente fonte vai coletar o exame logo, aí ele também tem a possibilidade de indicar essa medicação usando somente uma dose, somente a primeira dose, até esperar a coleta ou o resultado do exame. Então, há a possibilidade, sim, de dar a primeira dose antes do resultado do exame. Tá? Isso o médico da emergência vai fazer essa indicação quando houver necessidade. Então, tem uma possibilidade de demorar o resultado desse exame, ou o paciente exposto ainda está no procedimento odontológico, ou, enfim, ele vai indicar a primeira dose, tá? O médico da emergência vai registrar, vai colocar também a ficha do SINAM no escaninho do núcleo e no final do atendimento, para que o profissional do núcleo possa efetivar o registro do acidente, né? É importante também que o profissional da emergência faça orientações de cuidados preventivos, como, por exemplo, o uso de preservativo, evitar a doação de sangue, sêmen ou órgãos, suspender a amamentação, exceto na exposição com hepatite C, entre outros cuidados básicos que devem ser orientados. Tá? Essa é a requisição do formulário de solicitação dos antirretrovirais. E aí nós temos ao que compete o laboratório do Hospital Universitário de Análises Clínicas. Então, o paciente fonte externo, ele vem com um registro aberto, né, deverá ter um registro aberto, com o paciente externo, e vai receber o protocolo para visualizar o resultado do exame fora do hospital. Ele vai coletar, o paciente exposto vai ser coletado no laboratório, quando ele for externo, ou na própria unidade, quando forem pacientes internados. Mas vai ser processado em regime de urgência, para que o resultado saia antes de tempo hábil para usar profilaxia de antirretrovirais, caso necessário. Realizar os exames iniciais e liberar o sistema informatizado o mais breve possível. Os resultados dos testes rápidos do paciente fonte devem sair em até 2 horas, especialmente do HIV. Realizar os exames de acompanhamento do acidentado até a alta pela medicina do trabalho. Geralmente, esse acompanhamento, os exames são feitos no dia 0, no dia do acidente, independente de ter resultado recente, tá?
no dia do acidente, no dia depois de 30 dias, 90 dias e 180 dias. O acompanhamento para as hepatites é até 180 dias. E comunicar, ao laboratório também vai comunicar à superintendência, caso não seja viável a realização de quaisquer dos exames. Tá? Isso é importante que o laboratório ele faça esse acompanhamento também. A farmácia satélite da emergência vai competir. Fornecer prontamente uma dose única da profilaxia para o HIV, conforme solicitação do médico da emergência, com dispensação fracionada da medicação. Ou dispensar a profilaxia do HIV, caso haja necessidade de manter. A profilaxia, no caso de dose única, é só até sair o resultado do exame do paciente fonte, caso tenha demorado ou tenha alguma necessidade, porque o paciente não veio, enfim. Mas é somente nesses casos, porque caso haja necessidade de fazer a profilaxia, uma dose não é o suficiente, ela precisa ser feita até 28 dias de tratamento. São os 28 dias de tratamento. Se houver necessidade, o tratamento completo é o que vai garantir ou vai dar maior segurança ao profissional exposto. Ao núcleo da epidemiologia vai competir, então, buscar essa ficha na emergência e encaminhar e registrar isso no sistema e encaminhar essa ficha depois, conforme o regime de trabalho, para o Serviço de Saúde Ocupacional. Tá? Ao técnico administrativo, compete receber as fichas de SINAM dos RJUs, marcar os exames, no caso da UFSC, 15 dias, e, se for urgência, marcar no primeiro dia útil, tá? E encaminhar ao núcleo as fichas de SINAM depois até 6 meses, depois de 6 meses para fechar o caso no sistema do SINAM. Então, o médico do Departamento de Saúde e Segurança da UFSC, ele vai fazer esse atendimento, vai fazer o CAT-SP, que é de servidor público, para os profissionais de saúde. Alunos não fazem CAT, porque não é de trabalho, né, mas é feito um registro para o acompanhamento, e realizar o acompanhamento clínico do acidentado, professor, né, ou servidor da UFSC, que é alunos da comunidade universitária, e retornar essa ficha para o SINAM depois de fechado o caso. O responsável da saúde ocupacional da empresa terceirizada ou da EBSER vai fazer o acompanhamento do clínico do acidentado e vai retornar a ficha do SINAM ao núcleo após o encerramento, que é até 6 meses. O tempo de acompanhamento. O tempo de acompanhamento, no momento do acidente, 30 e 90 dias para o HIV. Para as hepatites, no momento do acidente, 90 e 180 dias. Para o caso da hepatite B e hepatite C. E aí as orientações básicas, como a gente tinha colocado, atividades sexuais com proteção, de 6 a 12 semanas após a exposição à hepatite B, evitar gravidez, doação de sangue, de plasma, órgãos, tecidos, sêmen, e interromper o aleitamento materno, exceto na hepatite C. E aí a gente tem algumas orientações específicas das normas que nos protegem, mas nos dão algumas recomendações, como, por exemplo, trabalhadores que utilizarem objetos com objetos perfluocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. São vedados o reencape e a conexão de agulhas. Deve ser assegurado o uso de materiais perfluocortantes com dispositivo de segurança. São algumas indicações que são bem específicas e que nos protegem e nos asseguram também algumas condições dentro da NR32. Lembrando que sempre a prevenção é a melhor forma de proteção. Tá? A partir do momento em que a gente faz os procedimentos de forma mais... você tem atenção ao que você está fazendo, que você tem algum cuidado um pouco
diferenciado. Você vai fazer conforme a técnica, né? Não fica conversando, cantando, quando está fazendo algum procedimento que possa gerar risco, que você usa os EPIs conforme a indicação. Você faz a precaução padrão, usando todos os EPIs. Quando há risco de exposição ao material biológico, você acaba se protegendo bem mais. Se houver algum acidente, aí sim, acidentes podem acontecer, aí você vem e procura. Registre. Não deixe de registrar, porque essa é a tua proteção legal. O registro nos protege e o registro ele é muito importante para a mudança também de condutas dentro da instituição ou dentro do local onde as pessoas estão trabalhando. Era isso que a gente tinha até o momento, tá? A gente tem 2 telefones aqui de serviço, o 3721-2038, 3721-9869, e aí nós temos também o SCIH-HU PEST, ebser.gov.br, que são o e-mail para contato. Era isso que eu tinha para colocar lá. Agora, não esqueçam de acessar o link para responder algumas questões, algumas perguntas bem simples, e que a gente possa, a partir daí, emitir os certificados. Muito obrigada e até mais.